Fala aí, galera, eu sou o professor Luiz Eduardo, a gente está estudando aqui temas importantíssimos de direito administrativo. Nós vamos estudar agora um tema essencial para a sua aprovação: agências reguladoras. Vem com a gente! Pessoal, o tema da vez agora é agência reguladora. Vamos juntos? Preste bem atenção. Antes de você estudar comigo aqui, as agências reguladoras, e para você entender isso aqui e nunca mais esquecer, porque depois aqui eu vou colocar as características que caem em prova, legal? É interessante que você saiba o seguinte, preste bem atenção. No passado, os serviços públicos no Brasil, luz, água, telefone, transporte aéreo, transporte terrestre. No passado, o serviço público no Brasil, ele era dominado pela administração pública. Então, por exemplo, se eu quisesse andar de avião, tinha que andar da Varig, que é a Companhia de Aviação do Rio Grande do Sul. Era uma estatal do Estado. Se eu quisesse andar de ônibus aqui no Rio, eu teria que andar de CTC, Companhia de Transporte Coletivo do Estado do Rio de Janeiro. Se eu quisesse andar de barca, aquela barca que liga, está pertinho da gente aqui, o centro do Rio é o centro de Niterói, a Baía de Guanabara, eu teria que andar, obviamente, da Conerge, Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro. Se eu quisesse ter energia na minha casa, eu tinha que chamar a SERG, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro. Se eu quisesse telefone na minha casa, eu tinha que chamar a Telerge, a Companhia de Telefonia. Filho, era tudo administração pública, correto? Correto. E aí, na década de 90, o Brasil passa por um processo de desestatização. Guarda essa palavrinha que às vezes cai em prova. Desestatização. O que é desestatização? Desestatizar é privatizar e delegar. Então o Brasil passou por um processo de, desestatização, onde algumas estatais foram privatizadas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, e algumas entidades foram delegadas, alguns serviços foram delegados. Na prova de administrativo, o que mais cai é delegação. E aí, esses serviços públicos que estavam na mão da administração pública, eles foram delegados a um particular. Quem é esse particular? Esse particular geralmente é uma empresa que vai prestar serviços públicos, ok? Ok. Preste bem atenção aqui, Eu vou pegar um exemplo, tá? Um exemplo aqui do Rio. Telefonia. A telefonia estava aqui no estado do Rio, não estava? Estava, Uma companhia chamada Telerge, Esses serviços foram para a mão da União e a União delegou para várias empresas, ou seja, o serviço de telefonia saiu da mão da administração e foi para a mão de alguns particulares. Exemplo, Vivo, TIM, Claro, e aí vai, Oi, Nextel. Tudo isso são serviços que estavam na mão da administração e foram para a mão de um particular. Como é que é o nome disso? Aqui é delegação de serviço público. O serviço público que foi para a mão da administração, que estava na mão da administração, agora foi para a mão de um particular, correto? Só que quando a administração pública delega, ela segue o modelo das agências. Então, quando a administração pública delega, ela segue o modelo das agências. Professor, o que é isso? Modelo das agências? Simples. Todas as vezes que a administração pública pegar um serviço público que estava na mão dela e passar para a mão de um particular, ela tem que criar uma pessoa jurídica isenta, autônoma, em que essa pessoa jurídica vai normatizar e fiscalizar esse serviço público que estava na mão da administração e foi para a mão de um particular. Ou seja, o modelo das agências diz que todas as vezes que a administração pública pegar um serviço que estava com ela e entregar na mão do particular por meio da delegação, ela tem que criar uma pessoa jurídica, onde essa pessoa jurídica vai normatizar e vai fiscalizar.
Quem é essa pessoa jurídica que fiscaliza e normatiza serviço público? As agências reguladoras. Então, a agência reguladora é uma pessoa jurídica, é uma entidade administrativa que normatiza e fiscaliza o serviço público que a administração entregou na mão do particular, correto? Você entendeu? Nesse caso aqui foi criado a Anatel. A Anatel é essa pessoa jurídica que fiscaliza e normatiza o serviço público de telefonia que saiu da mão da administração e foi para a mão das empresas, para a mão do particular, correto? Correto. Só que no dia da sua prova, ele quer algumas informações. Primeira informação, toda agência reguladora é uma autarquia de regime especial. E ela é uma autarquia de regime especial, por quê? Ela é especial porque ela pode normatizar. E ela é especial porque ela pode normatizar para depois fiscalizar. Mas ela é especial também, por quê? Porque seus agentes de cúpula, quem são seus agentes de cúpula? Diretores e presidentes, seus agentes de cúpula, né? Seus diretores e seus... Pode botar aqui, né? Diretores e presidentes, seus agentes de cúpula, ou seja, os diretores e os presidentes, eles têm mandato. Eles não têm cargo, eles têm mandato, e mandato certo de 4 anos em regra. Então, professor, da onde o senhor tirou? O senhor inventou? O senhor é tão inteligente? Não, tirei da Lei 9986 de 2000, a Lei Geral das Agências Reguladoras, que é aquela lei que diz que toda agência reguladora é uma autarquia de regime especial, que pode normatizar, pode criar regras. Normatizando, ela vai depois fiscalizar. Então, por exemplo, uma norma que a Anatel cria, depois ela fiscaliza para ver se as empresas estão cumprindo. E além disso, os agentes de cúpula, o pessoal lá de cima, os diretores e os presidentes, eles não fazem concurso, eles não têm cargo, eles têm mandato. Eles são sabatinados pelo Senado, nomeados pelo presidente, para o mandato certo em regra de 4 anos. Perfeito? Professor, tem mais coisa? Claro que tem. Discutimos, por exemplo, jurisprudência do STF. Mas nessa microaula, para passar para você uma visão do que seja agência reguladora, acho que nós batemos pontos e já dá para você resolver várias questões de provas aí para poder ajudar a sua aprovação. Tão sonhado, vaga no serviço público, aprovação no exame, numa prova, seja lá onde for. Só quero fazer um aviso para vocês antes de a gente se despedir. Temos uma agência reguladora para além daquelas que tratam de serviços públicos, que são as agências que intervêm no domínio econômico, a agência reguladora de intervenção no domínio econômico, mas essa geralmente não cai nas grandes provas, cai mais nas provas de fiscal, de fiscais de uma forma geral, ou nas provas específicas mesmo de direito, que cai em direito administrativo muito pesado, ok? Provas de concurso, exames de uma forma geral, a agência reguladora que cai é a agência que regula serviço público delegado, ok? Um abração, nós já estamos voltando e eu te convido para você descobrir com a gente a fórmula da aprovação, clicando aí embaixo no curso da gente, tá bom? Um abração e até a próxima.